Oi, pessoal. Então, nas últimas semanas, nós viemos refletindo sobre o processo revolucionário da Revolução Russa, que se dividiu em três recortes. O primeiro, conhecido como a Revolução Branca ou Governo Provisório, segundo, a Revolução Vermelha e, por fim, a Guerra Civil. O objetivo da videoaula de hoje seria compreender como se deu a consolidação do poder soviético e algumas características da ditadura do Partido Comunista. Bom, então, após o fim da Guerra Civil, havia alguns grandes desafios para o governo russo. Entre eles se dava vencer a fome, as profundas desigualdades sociais que existiam na Rússia durante aquele período, recompor o ânimo popular e estabelecer uma política de crescimento econômico. Tanto que em 1921 se desenvolve a NEP, conhecida como a Nova Política Econômica. Ela abrangia, então, alguns aspectos de doutrinas comunistas, mas também alguns aspectos de doutrinas capitalistas, entre eles a liberdade de comércio interno, criação de empresas privadas e empréstimos de capitais estrangeiros. Nessa imagem ao lado, que foi retirada do livro didático de vocês, nós temos então a reprodução de uma manufatura e uma mulher trabalhando nela. Isso se deu graças aos incentivos governamentais implementados pela NEP. Aqui também é um quadro que foi retirado do livro didático de vocês, que mostra a composição, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também conhecida como a União Soviética. A gente vê que pega o território da Rússia e também alguns outros países. Pode-se destacar o Cazaquistão, o Uzbequistão, a Ucrânia, Belarus, enfim, a gente vê que é um grande território. Bom, sobre a ditadura do Partido Comunista. Então, como característica, eles buscavam acabar com as vozes discordantes, ou seja, quem discordasse do Partido Comunista era considerado um inimigo da Revolução ou um traidor. Tanto que já em 1921 se buscava acabar com essas oposições políticas e unificar todos os sindicatos trabalhistas sob o comando do Partido Comunista. Eles buscavam, então, ter, através da centralização, todas as decisões e comandos sobre o que acontecia no país. Nesse período também a gente pode destacar que o Lenin, que foi muito importante durante a Revolução Russa, ele já estava tendo muitos problemas de saúde e tendo que se afastar de algumas decisões importantes do governo. Abre uma brecha aí, então, para o Joseph Stalin ascender no governo soviético. Tanto que em 1922 ele é nomeado secretário-geral. O Stalin, ele perseguia as vozes discordantes ao seu governo, inclusive militantes do Partido Comunista. Então, chega um momento em que as ordens do Stalin, as ordens do partido, elas acabam se tornando inquestionáveis e todos deveriam se submeter a elas, senão eram perseguidos, mortos, enfim. Aqui é uma imagem clássica do Stalin, então, né? Havia muita propaganda levantando a imagem do Stalin, então a gente pode ver aqui nessa imagem seguinte, numa propaganda se colocava o Stalin como o condutor da nação, como responsável para se trazer uma vida melhor para o povo russo, que só através dele que se iria ter alguma transformação séria. A gente vê também que se ligava muito à figura do Stalin à de crianças, sendo considerado então um pai bondoso da nação, né, em que ia preparar um país digno para essas crianças que estavam crescendo, enfim. Quando Lenin falece, em 1924, há uma clara disputa interna pelo comando da União Soviética, que vai se dar, então, entre Stalin. O Stalin defendia que o socialismo ele deveria acontecer apenas ali na União Soviética, ela não deveria se preocupar com a revolução em outros países, e que se outros países quisessem fazer a revolução, eles que a fizessem. Já o Trotsky ele defendia que a revolução comunista ela deveria ser permanente. Ele defendia que a União Soviética deveria, então, ajudar outras nações a conseguir fazer uma revolução também nos seus países. Essa aqui é uma imagem, então, do Trotsky. O Trotsky também teve uma grande importância durante a Revolução, foi comandante do Exército Vermelho durante a Revolução Vermelha e também a Guerra Civil. Mas, enfim, o Stalin ele ganha essa disputa do Trotsky e, como acontecia com muitos adversários do Stalin, ele perseguia, assassinava essas pessoas, tanto que o Trotsky ele foge da União Soviética. Ele pede asilo político em vários países, não consegue, e ele vai para o México.
que era um dos países onde mais se aconteciam crimes políticos. Tanto que, depois de ficar escondido, os capangas do Stalin encontram em 1940 o Trotsky e ele é assassinado com golpes de picareta na cabeça. Algumas características do governo de Stalin. A União Soviética vai se tornar uma das maiores potências econômicas do século XX, em alguns momentos ali na década de 50, rivalizando inclusive com os Estados Unidos ou com outros países capitalistas. Vai ter grandes transformações, a gente pode destacar então na indústria pesada, explorando as reservas de carvão, de ferro, petróleo, produzindo aço, eletrificação, ou seja, dando uma dinamização industrial para a União Soviética. Vai haver uma mecanização na agricultura. Então, vocês estudaram algumas semanas atrás que antes de acontecer a Revolução, a Rússia não conseguia nem produzir a quantidade de alimentos necessária para abastecer a população. Então, a gente vê que esse problema vai ser sanado, vai haver uma coletivização do campo, a extinção da propriedade privada da terra, vai também ter uma preocupação com a educação pública, ou seja, eles vão tornar o ensino público obrigatório e gratuito. Isso vai fazer com que se acabe com o analfabetismo. Então, também imaginar isso num país de dimensões continentais, como era a União Soviética, né? Mas vai se ter a denúncia dos crimes políticos cometidos durante a ditadura stalinista. Então, por exemplo, o Stalin ele morre em 53 e em 56 essas denúncias elas se tornam públicas. Vai se ter conhecimento, então, de todos os cidadãos que foram presos injustamente, torturados, levados a campos de trabalho forçado ou até executados. Se estima que uma média de 500 mil pessoas foram mortas por discordar, por serem considerados, então, inimigos políticos do governo da União Soviética, e uma média, então, de 5 milhões de presos e torturados. Então, esse que é o balanço. Ao mesmo tempo em que a União Soviética se tornou uma grande potência econômica e conseguiu acabar com o analfabetismo e trazer importantes direitos para a população soviética, também se teve muitos crimes políticos, perseguição a quem pensava diferente, enfim, essa é a contradição, né? Mas essas reflexões gerais seria isso para hoje, enfim.